Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de redação, mais uma aula falando sobre competência 3, especificamente sobre o projeto de texto. Na verdade, nós ainda não tivemos uma aula específica sobre o projeto de texto, mas já falamos sobre tal lá na nossa primeira aula, em que tratávamos de um modo geral acerca da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Mas precisamos retomar a questão do projeto de texto porque ele é primordial, ele precisa aparecer no nosso texto, ele precisa ser pensado, ele precisa, antes mesmo do rascunho, eu preciso parar, eu preciso pensar, eu preciso planejar o meu texto. E eu trouxe aqui um conceito de projeto de texto, segundo Maria Luísa Barro, que é uma linguista, é uma autora de livros didáticos, enfim, é uma pessoa muito importante do ponto de vista gramatical e linguístico. Ela apresenta o projeto de texto como um esquema geral da estrutura de um texto, ou seja, um esquema, preste atenção, um esquema geral da estrutura de um texto, no qual se estabelecem os principais pontos pelos quais se deve passar a argumentação a ser desenvolvida. Ou seja, eu penso antes mesmo do rascunho em como vai ser minha argumentação, quais são os argumentos, qual vai ser minha tese, o que eu vou usar para justificar esses meus argumentos. Nele também devem ser determinados os momentos de introduzir argumentos e a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, seja claro, seja coerente, ou seja, antes mesmo da montagem do meu rascunho, eu já tenho que ter todos esses itens em mente. Em síntese, trata-se de um planejamento prévio à escrita da redação. Gente, preste atenção. É um planejamento que acontece não durante a produção, mas antes da produção. Tem gente que diz, eu não vou fazer projeto de texto, eu não vou escrever, não vou fazer rabisco, eu não vou fazer esquema, vou fazer tudo de cabeça. Gente, às vezes a gente esquece o que a gente comeu 5 minutos atrás. Quanto mais um argumento, eu pensei em 2 argumentos, começo a discorrer sobre um e daqui a pouco eu esqueci qual foi o outro que eu pensei. Então, eu preciso sim ter esse esquema, ter esse planejamento prévio. Trata-se de um planejamento prévio à escrita da redação e que se mostra subjacente no texto final, ou seja, ele não é apenas um rabisco, ele não é apenas um esquema que aparece em um pedaço de papel à parte. Ele se mostra claro, eficiente no texto. Ou seja, o avaliador percebe se o seu texto foi planejado ou não. Ele percebe se as partes estão organizadas ou se você foi acrescentando, trazendo novas ideias conforme ia escrevendo. Quando você vai trazendo novas informações, vai pensando em novas informações conforme já está escrevendo, o seu texto vai parecer um trabalho em grupo, em que cada um diz assim, eu faço uma parte, você faz outra, e no final a gente junta e vê no que é que dá. E nunca dá certo, né, gente? Isso nunca dá certo. Agora, quando você tem de fato um planejamento, você tem de fato um projeto de texto, o avaliador consegue perceber isso na leitura do texto. Ele consegue ver um texto organizado, com introdução, com certos elementos, com desenvolvimento, com certos elementos, com a conclusão, com certos elementos. E é isso que nós vamos ver um pouquinho agora. Qual é a estrutura do projeto de texto? O que é que nós já sabemos sobre o texto dissertativo argumentativo? Que ele precisa ter introdução, ele precisa ter desenvolvimento e ele precisa ter conclusão. O que falta muitas vezes falarem para a gente é o que é que precisa aparecer na introdução, o que precisa aparecer no desenvolvimento e o que precisa aparecer na conclusão. Pois bem, vou dizer isso para vocês agora e esse é o projeto, essa é a estrutura que se espera do teu texto. No caso da introdução, eu começo contextualizando. Eu posso fazer isso, é interessante fazer isso com os de repertório sociocultural. Se eu falar, por exemplo, sobre educação financeira, então a importância da educação financeira nas escolas.
digamos que essa seja a frase temática. Olha como vai ficar sem graça o início do texto se eu simplesmente disser: a educação financeira nas escolas é muito importante, ponto. Olha, gente, que coisa sem graça. Então traz um repertório para contextualizar, traz alguma informação que foi noticiada em algum meio jornalístico, ou então traz algum enredo de um filme, de uma série, de uma novela, de um livro, de um desenho, alguma informação que faça conexão com o tema. Ainda na introdução, você vai fazer a apresentação justamente do tema. Mesmo que não seja uma reprodução fiel da frase temática. Aí você pode dizer: Diego, mas todo mundo sabe qual é o tema, digamos que seja o próprio Enem, digamos que seja um concurso público, a gente sabe qual é o tema, o avaliador sabe qual é o tema. Beleza, mas você precisa mostrar para ele que você sabe qual é o tema, que você interpretou muito bem a frase temática e que você vai discorrer sobre isso. Então esse tema precisa aparecer. Não precisa ser uma cópia fiel da frase temática, mas esse tema precisa aparecer. O problema do tema precisa aparecer. Depois você vai trazer a sua tese, que é o seu ponto de vista, que você vai defender através de 2 argumentos. Podem ser 2 causas de um problema, do problema central aí da frase temática. Podem ser 2 consequências, tá? Só não trabalha com causa e consequência porque termina que um é o desdobramento do outro, tá? Trabalha com 2 itens iguais, ou 2 causas ou 2 consequências. Lá no desenvolvimento, você vai em parágrafos separados apresentar e justificar esses 2 argumentos que você apresentou lá na introdução. Você tinha prometido que ia falar sobre tal item, traz esses 2 itens. Agora você vai entregar, né? Justificar. Não apenas repetir o que você já trouxe na introdução, mas justificar por que, no seu ponto de vista, tal item é, por exemplo, uma causa do problema. Você justifica, de preferência com mais repertório sociocultural. Depois que você terminar isso, você passa para outro parágrafo para fazer o outro desenvolvimento. Tá? Você vai desenvolver os 2 argumentos, as 2 ideias separadamente. Elas só vão aparecer juntas lá na introdução, quando você for apresentar os dois argumentos, mas no desenvolvimento eles precisam aparecer, essas 2 ideias precisam aparecer separadamente em 2 parágrafos distintos, tá? No caso da conclusão, pensando aqui na proposta do Enem, você deve apresentar uma proposta de intervenção. E até agora o que o Enem nos pede é que toda proposta de intervenção, para ser completa, o que o INEP considera uma proposta de intervenção completa, é aquela que vai ter um agente, ou seja, aquele que executa a ação propriamente dita. Ele vai ter a ação, ou seja, o que é que vai ser feito. Ele vai ter o modo de execução da ação, de que forma, de que jeito essa ação vai ser realizada. Ele traz uma finalidade e um objetivo, ou seja, para que essa proposta, essa ação vai ser realizada, e ele vai trazer pelo menos um detalhamento, que é uma informação a mais, é um adendo, é um acréscimo sobre um desses 4 primeiros elementos. Vamos ver na prática como é que esse projeto de texto se comporta, porque aqui eu tenho um esquema, certo? E no texto, na produção, como é que ele vai aparecer? Vamos começar pela introdução, lembrando que na introdução eu preciso contextualizar, eu preciso apresentar o problema do tema, eu preciso apresentar 2 argumentos. Dá uma olhadinha nesse tema que nós já vimos em outra aula, eu vou passar bem rapidinho aqui para vocês. Veja que nessa primeira parte, a autora do texto contextualiza com o repertório sociocultural. Ela não já começa falando sobre o tema, ela primeiro ela faz uma contextualização, ela já se utiliza de repertório sociocultural. Com sua frase, o amor por princípios e a ordem por base, o progresso por fim, Auguste Comte, filósofo francês, inspirou o lema ordem e progresso evidenciado na bandeira nacional. Ela já trouxe aqui a contextualização, que agora vai fazer a ligação
com o tema, gerando uma quebra de expectativa. Entretanto, a situação trágica vivenciada no país representa uma antítese à máxima do símbolo pátrio, dado que a invisibilidade e a falta do registro civil, os quais limitam a cidadania da nação, resultam na desordem e no retrocesso coletivo. Ela apresentou o tema aqui, invisibilidade e registro civil, tá? O tema do Enem 2021, se eu não me engano. E agora ela traz os dois argumentos, ponto de vista dela. Segundo ela, quais são as causas dessa invisibilidade? Assim, tanto a negligência estatal quanto a inércia social destacam-se como colaboradores desse impasse. Então veja que aquele projeto de texto que ela trouxe aqui na introdução, ó, voltando aqui, deixa só a introdução para vocês, com repertório, para contextualizar a apresentação do tema e depois dos dois argumentos, ela traz aqui para a gente contextualização, apresentação do tema e depois os dois argumentos, que é o ponto de vista dela, é a tese. Depois ela vai desenvolver separadamente a negligência estatal, que é o primeiro argumento dela, e a inércia social. Eu não vou fazer a leitura na íntegra, mas eu vou mostrar para vocês, pelo menos aqui no tópico frasal. Veja, é importante pontuar primeiramente a falibilidade governamental, que é o primeiro argumento que ela traz. Ela usou um sinônimo, né, para negligência estatal. A falibilidade governamental com os cidadãos como um dos principais desafios a serem enfrentados. A partir daqui, ela vai justificar essa ideia. Ela trouxe aqui em cima no tópico frasal a apresentação do argumento, e esse item precisa realmente ser apresentado no início do desenvolvimento. O avaliador tem que perceber de cara se você está realmente falando naquele parágrafo sobre tal argumento, para só depois vir com outros repertórios para justificar essa ideia. Ela fala aqui que existe uma culpa do governo e no decorrer do texto, no decorrer do parágrafo, ela vai justamente justificar isso. Tá? No próximo parágrafo, ela precisa fazer a mesma coisa, é outro desenvolvimento. Ela vai falar da inércia social, outro sim, a postura inerte que marca a sociedade, edifica outro cenário desafiador. Ela primeiro apresenta o segundo argumento e depois, em todo o restante do parágrafo, ela vem justificando, ela vem trazendo elementos que justificam essa ideia dela. Não adianta ela apenas falar que existe uma causa do problema se ela não justificar, porque no ponto de vista tal item entra como causa do problema, tá? E ela conclui o texto trazendo a proposta de intervenção. O Enem pede que se apresente uma agente, uma ação, modo, finalidade, detalhamento. Como esse texto foi escrito para o Enem, então o que ela traz como agente? Vamos lá, acompanha do início. Compele, portanto, que medidas eficazes sejam tomadas. Esse é o tópico frasal da proposta de intervenção. E ela continua dizendo assim: sendo assim, é primordial que o Estado, em parceria com os municípios, por meio de investimentos governamentais, aí ela vem com a ação, insira um planejamento social enérgico com fiscalizações para garantir que todos os sujeitos tenham certidão de nascimento, além de incentivar a nação a lutar pelos seus direitos, a fim de promover uma vida mais digna a todos. Somente assim a lei de fato será promovida e o progresso alcançado. Veja que eu fiz umas marcações aqui sobre os elementos da proposta de intervenção. Aqui está o Estado, que vai figurar como agente dessa proposta de intervenção. A ação vai ser essa aqui, ó, insira um planejamento social enérgico com fiscalizações. Outra ação, já que ela traz dois itens, né, a inércia, a falta de políticas públicas e a inércia social, ela precisa fazer a retomada, mesmo que superficial, dos dois. Ela traz uma proposta completa e o segundo item ela apresenta mesmo que superficialmente. Nesse caso ela apresentou de forma superficial porque, como os desenvolvimentos foram bem maiores, ela ocupou muito espaço, então quase não tinha espaço aqui para a proposta de intervenção. Então ela foi obrigada a diminuir bastante, a resumir essa proposta de intervenção. Então aqui eu tenho outra ação, além de incentivar a nação a lutar pelos seus direitos. De que modo? Em parceria com os municípios. Isso entra como um modo de execução da ação. Aqui de outro modo, por meio de investimentos governamentais.
E aqui eu tenho uma finalidade para garantir que todos os sujeitos tenham certidão de nascimento. Quando ela traz essa primeira finalidade, depois ela me traz outra, a fim de promover uma vida mais digna a todos. A segunda proposta de intervenção, a segunda finalidade funciona como um detalhamento da primeira. Então eu tenho aqui todos os elementos: agente, ação, modo, finalidade, e essa segunda finalidade conta como detalhamento da primeira finalidade. E ela ainda traz outra, olha: somente assim a lei de fato será promovida e o progresso alcançado. Outra finalidade, ou seja, outro detalhamento de finalidade. Então perceba na prática como isso, deixa eu mostrar lá de novo o esqueletinho, o esqueminha, como isso aqui, esse esquema organizado previamente, é óbvio que você vai preencher com informações, vai virar isso aqui, um texto organizado, que não foi pensado enquanto se produzia, foi pensado previamente, foi pensado antes do início, inclusive, do rascunho. Tá? Então esse projeto de texto ele precisa aparecer, o avaliador vai perceber se o teu texto foi pensado no momento em que ele estava sendo escrito, ou se ele foi pensado previamente. E aí eu chamo a atenção de você, por exemplo, que está se preparando para um concurso público, que muitas vezes traz apenas uma frase temática, não traz textos motivadores, não deixa claro o critério de avaliação, não determina uma proposta de intervenção, não fala de projeto de texto, mas, gente, mesmo que ele não fale de projeto de texto, ele também quer um projeto de texto seu, ele também quer uma organização sua. Por mais que uma determinada banca não deixe claro que quer um projeto de texto, mas o avaliador quer perceber esse texto organizado, esse texto com introdução, que seja de fato uma apresentação de tudo que vai ser dito posteriormente, uma conclusão que seja, mesmo que minimamente, uma intervenção, uma solução para o problema. Tá? Que você tenha 2 argumentos bem organizados, bem desenvolvidos. Diego, no caso de um concurso público que não tem o critério do Enem, eu posso trazer 3 argumentos? Não aconselho, uma vez que as bancas trabalham sempre com aquele limite de 30 linhas. Se com 30 linhas você traz mais de 2 argumentos, talvez você não consiga falar muito bem sobre os 3. Você tem ali parágrafos embrionários, aqueles parágrafos pequenos, aqueles desenvolvimentos pequenos em que quando você estava começando o pleno desenvolvimento, precisou fazer uma ruptura, tá bom? Então, o projeto de texto precisa aparecer em todo o texto, seja para o Enem, seja para o concurso público, vai produzir, planeja antes o que é que vai ter no meu texto. Outra coisa, gente, esse projeto te ajuda a deixar o texto organizado, mas ele também te ajuda quando tu não tens muita facilidade acerca daquele tema, porque ele te ajuda, ele coloca as informações de que você precisa antes mesmo da produção. Ou ainda o contrário, quando você domina muito bem aquele assunto, aí é que você tem que ter um projeto, aí é que você tem que ter o planejamento, que é para você delimitar o que exatamente você vai falar, já que você tem tantas informações, talvez você tenha até informações demais, então você vai precisar delimitar, você vai precisar tirar algumas coisas, alguns excessos. Para isso existe o projeto de texto, primordial na produção textual. Nós terminamos mais essa aula, um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.